Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Tivemos Boa problemas tarde. técnicos. Só os avisos aí para ficar gravado para a galera que vai assistir depois. Quarta-feira eu vou entregar a prova e a gente vai começar já as aplicações utilizando o MVC, né? Que é o Node.js. Eu vou agora apresentar a aula de hoje. No começo, né? Deixa eu dar uma desligada no vídeo só para garantir. Depois eu ligo de novo. Então, né, pessoal? Estava falando com vocês que a gente tem duas partes importantes na aplicação, que é o back-end e o front-end, né? Inclusive, vocês já fizeram a prova sobre isso. O back-end são as aplicações, é a parte da aplicação que cuida da matemática, dos cálculos, cuida de que mais? Cuida das funcionalidades em geral, inclusive a conexão com o banco de dados, a persistência de dados, inferências matemáticas e etc., né? Já o front-end, ele trabalha com a parte de comunicação com o usuário. É a parte de telas, botões, formulários, aplicações online, desenho, tudo que for interação com o usuário, o responsável é o front-end. Por que que foi feita essa divisória? Ora, parte da nossa aplicação roda, mapeada, programada do lado do cliente, no computador do cliente. E parte da aplicação fica no servidor, principalmente a parte de banco de dados, né? Dessa forma, deixar toda a aplicação de um dos lados só tornava inviável a manipulação e o trabalho das informações. Como é que eu vou exibir coisas do cliente se a aplicação tiver totalmente rodando dentro do servidor? Não dá, né? Tudo teria que ser transmitido pela rede e nem sempre a rede está disponível. Nesse caso, nós utilizamos diversas ferramentas do lado do cliente e do lado do servidor. Porém, a gente viu também que há necessidade de haver aquele meio de campo, né? O que é que o meio de campo faz? Faz o controle das aplicações. A aplicação tem a parte do cliente, tem a parte do servidor, mas também há necessidade de fazer a integração entre essas duas partes. A gente já viu a parte do front-end, que é o JavaScript, que a gente vai dar uma revisada hoje. Mas a gente vai, a partir da aula prática agora, trabalhar na parte do servidor. A gente vai utilizar o Node.js para conectar com a parte do front-end. E assim a gente vai ver toda a aplicação web. Beleza, pessoal? Então, no JavaScript, que é uma linguagem amplamente utilizada entre os navegadores, não só para a parte de exibição de telas, manipulação de páginas web dinâmicas, o JavaScript ele também serve para fazer algumas coisas de back-end também, mas ele é utilizado mais no front-end. Vamos ver as principais características do JavaScript. A primeira coisa que a gente vai ver são os tipos de variáveis, né? A gente tem a var, var, era comumente utilizado para declarar variáveis, mas caiu em desuso, mas ainda funciona, e foi introduzida o let e o const na versão do script 6, mas o var ainda funciona, como a gente viu, né? O let é a variável que altera o seu valor e o const é a variável que não altera o seu valor. Qual a diferença de um para outra? O const a gente utiliza quando a gente já tem uma informação que não vai variar. Por exemplo, o valor do PI. Se eu preciso do valor do PI na minha aplicação, ele não vai variar à medida que
a aplicação for evoluindo, for trabalhando. O pi vai ser sempre 3,14, 16, 13, vai ser sempre esse valor. Já o let é quando a gente quer utilizar variáveis que mudam o seu valor. Tá aí a diferença, ó. Let, idade 25, pi recebe 3,1415,9. Alguém? Diz aí, Patrícia. Professor, então nessa variável que não precisa mudar, né? Nessa const, aqui é utilizada no site que quando, por exemplo, você faz um cadastro que coloca CPF e data de nascimento, quando você entra novamente que vai em alterar dados, essas duas variáveis não tem como você modificar. É esse o caso? Pode ser esse caso. Nesse caso aí, tu tá falando quando tu já fez o cadastro e tu tá voltando, né? Isso. Pode ser. Algumas informações já vai vir do servidor. Essas informações não mudam. Por exemplo, seu nome. Você não vai mudar o seu nome enquanto você estiver usando a aplicação. A não ser que você cancele a aplicação e crie uma nova. Mas aí já é outro caso. Nesse caso, sim. Pode sim ser uma variável constante. Mas o mais comum são informações tipo nome, endereço não pode mudar, telefone pode mudar, mas nome não muda geralmente, né? CPF também não muda. O que demora para mudar? E mais? Informações que já são batidas, né? Vai depender da aplicação. Vai depender da aplicação. Certo? Aí os tipos de variáveis, né? Idade, let, const, pi, 3,14. Tipos de dados. Os principais tipos de dados JavaScript é numérico, string, booleano, object, array, não definido e nulo. Certo? Aí a gente tem número, texto, booleano ligado, que é também let, no final das contas. É o mesmo tipo de variável, certo? A gente tem comentários. Para que servem os comentários? Comentários são ignorados pelo interpretador JavaScript. Eles servem para que a gente identifique as funcionalidades para futuramente, quando a gente revisita essas funcionalidades, ter uma explicação breve do que aquela funcionalidade faz. Tem gente que coloca o nome da função, AB3548. Aí você não tem noção do que é que vai ser, o que é que aquela função faz. Aí você bota um comentário lá em cima. Esta função multiplica dois números passados por string. Pronto. Aí você já identifica lá que ele faz aquela devida função. Os operadores a gente já viu também, né? A gente tem o soma, multiplicação, divisão, subtração, resto da divisão. O que é novidade em relação ao Python? O incremento e o decremento, que a gente usa bastante nos laços for, no it. A gente pode até fazer mais exemplos sobre isso. Comparação, igual, igual, que representa igual a. Não igual, que seria o diferente de. Igual, igual é o estritamente igual, que é o 3 igualzinho. Estritamente igual, a gente já viu a diferença do igual, igual, que ele é igual em tipo e em valor. O não estritamente igual é estritamente diferente. Maior, menor, igual, a gente já sabe usar. E os lógicos, né? Quando a gente precisa fazer mais de uma verificação, por exemplo, dentro do bloco do se. Se a água for limpa, se a água estiver acima de 30 graus, faça isso. Se a temperatura for 25 e se a temperatura for acima de 25 e menor que 30, faça isso. Faça isso ou não faça isso. Certo? Os operadores aí a gente também já viu com calma. A gente não fez muitos exercícios, mas a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, a gente tem 5 mais 5,
8. A gente tem 5, recebendo 5 é o 5, né? Porque 5 é igual a 5? Sim, porque você comparando que só o valor. E 5 é estritamente igual a 5? Falso, porque compara o valor e o tipo. A gente também já falou sobre isso aí. Certo, pessoal? Revisão também. Estruturas de controle. Como funcionam? As estruturas de controle, elas servem para a gente tomar decisões dentro da programação. Por exemplo, o primeiro se, condição. Se let variável A for maior que 8, se for verdade, faça o que está dentro do bloco seguinte. Se não, do inglês else, faça mais uma verificação. Se não else, verifique a segunda condição. Código a ser executado se a contracondição for verdadeira. Então, se a primeira for verdadeira, nem olhe para a segunda condição. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, aliás, se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, então o bloco a ser executado vai ser o bloco do meio. Se as duas são falsas, vai para o else sozinho, certo? Igualzinho lá do Python. Esse else, esse else, esse else, esse if else. Certo? Switch case funciona igual esse if else, certo? Mas ele não tem o Python, ele é uma condição especial. O JavaScript possui a estrutura de controle switch case, que é usado para realizar múltiplas comparações de maneira mais clara do que utilizando if else if, certo? Não funciona. Switch, fruta, case é, se fruta for igual banana, então console log banana é amarela. Break, parar, né? Case, maçã. Console log, maçã pode ser vermelha ou verde. Break. Nessa estrutura aí, qual é o console log que será impresso? O segundo, porque ele vai comparar fruta, que é maçã, aqui em cima, ó, fruta, que é maçã, está aqui em cima, com as cases. Caso banana, caso maçã, caso laranja, certo? É maçã, é banana ou laranja, é maçã. Então, o que ele vai imprimir no console log? Maçã pode ser vermelha ou verde, certo? Caso essa variável fruta fosse outra fruta, por exemplo, uva, não seria nenhum desses casos. Caso banana, caso maçã, nem laranja. Então, ia cair no caso default, ou padrão. Se não é nenhum desses casos, ia cair no console log. Não tenho informações sobre essa fruta. Entenderam, pessoal? A utilização do switch case. A explicação, né? Estrutura de controle. Se fruta for banana, o console mostra banana é amarela. Se fruta for maçã, o console mostra maçã pode ser vermelha ou verde. Se fruta for laranja, o console mostra laranja é rica em vitamina C. Para qualquer outro caso de fruta, o console mostrará não tenho informações sobre essa fruta, pois entrar na cláusula default, que é essa última cláusula aqui. Certo? O break é importante em cada case para assegurar que uma vez que uma case seja satisfeita, os outros não serão verificadas ou executadas.
certo? Sem o break, pode ser que ele verifique novamente. Repetição, nós já fizemos exemplos com repetição. Mas revisando, let i, começando com 0, ponto e vírgula, enquanto i for menor que 10, ponto e vírgula, i será incrementado e o bloco será repetido. Neste caso aí, quantas vezes console log imprimirá o valor de i? Imprimirá quando ele for 0, quando ele for 1, quando ele for 2, quando ele for 3, quando ele for 4, quando ele for 5, quando ele for 6, quando ele for 7, quando ele for 8, quando for 9. Contei aqui, nos dedos da mão, 10 interações. Então, ele contará de 0 a 9, porque i será menor que 10. Beleza, pessoal? Também a revisão que a gente já fez, esse exemplo em sala. While. While, a gente também já comentou o que é que ele faz. While, ele é uma estrutura de repetição sem tamanho definido de repetição. Nesse caso aí, está definido uma condição. Se for menor que 10, console log i mais. Simples. Então, ele vai fazer a mesma coisa que o for, nesse caso aí, só que a estrutura aí, ó, está descrita de uma forma diferente, né? Está descrito de uma forma diferente. Let i, fora do while, começando com 0. Enquanto, que é a tradução em inglês do while, i for menor que 10, console log i mais, repete. Show, pessoal. Dúvidas? Não, né? Isso aí já está no sangue. Let contador. Do while. Do while faz a mesma coisa que o while. Só que a diferença é que ele vai fazer a primeira, vai fazer pelo menos uma interação. Vai repetir pelo menos uma vez o bloco. Aqui, ó, se o i fosse 10, ele já ia verificar. I é menor que 10? Não. I é igual a 10. Então, ele já não ia fazer nenhuma interação. Aqui não. Se o contador começar com 10, 10 é menor que 5, mas mesmo assim, ele vai fazer uma interação, certo? Fácil, né? Funções. Também já trabalhamos com funções. Uma função é um bloco de código projetado para realizar uma determinada tarefa particular. Saudação, nome, return, que é retorno de uma função. Olá, mais nome, mais exclamação. Então, ele só cria uma string, porque ele está concatenando aí strings. Olá, fulano de tal, interrogação. Aí, como seria lá na chamada? Let, mensagem, recebe saudação Maria, log, console log, mensagem. O que é que ele vai imprimir na mensagem? Olá, Maria. Só vai fazer isso. Olá, vírgula Maria. Não tinha visto a B. Certo? Compreensível? Observem bem aí o código. Show, né? Fácil demais. Por exemplo, para calcular a média de dois números, crio a função calcula média, passo como parâmetro, que são os dois valores aqui, nota 1 e nota 2, e retorno nota 1 mais nota 2 dividido para 2. E lá embaixo eu crio uma variável, ó. Let média, recebe, calcula média, 8 e 10, console.log, a média é média, que é o valor que eu calculei, passando com parâmetro 8 e 10. 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9. Então, ele vai imprimir a média é, 2 pontos, 9. Fácil demais. Show, né, pessoal?
Objetos, né, gente? É um pouco complicado de falar de objetos. Mas em JavaScript, um objeto é uma coleção de pares, chave e valor, onde as chaves são strings, ou símbolos, e os valores podem ser qualquer tipo de dado, inclusive outro objeto ou um conjunto de objetos. JavaScript é orientado a objetos, né? Mas ele é complicado, ele é menos rígido do que o Java e o Python, né? Vamos abordar os conceitos de operações básicas em objetos com o JavaScript. Por exemplo, criei uma variável pessoa. Na verdade, pessoa vai ser um objeto. Usando as chaves, nós podemos criar várias variáveis dentro da variável pessoa. Então, a pessoa acaba sendo um objeto, né? O que é que pessoa vai ser? Vai ter um nome, que é nome dois pontos João, que é uma string, vai ter uma idade dois pontos 25, tudo separado por vírgula. E vai ter uma terceira variável, é estudante, dois pontos true, para dizer que sim, ele é um estudante. Observe que todos os valores têm uma string, idade, nome, estudante, e tem um valor, João, 25, e true. Então, todos os objetos são descritos como chave e valor dentro do JavaScript. Beleza? Por exemplo, let carro recebe new object, que é um objeto. Carro, ponto marca, recebe Toyota. Carro, ponto modelo, recebe Corolla. No final das contas, ele vai ser parecido com isso aqui. Vai ter, ó, carro, dois pontos, Toyota. Depois vai ter carro, aliás, vai ter modelo, dois pontos, Corolla. Certo? Vai ser do mesmo jeitinho aqui. Criando construtores personalizados. Ao lidar com um tipo de objetos que tem propriedades comuns, você pode querer criar seus próprios construtores. Certo? Função: carro, marca, modelo e ano. Então, diz carro, que é o carro atual, recebe marca. Diz modelo, recebe modelo. Diz ano, recebe ano. Desse jeito aí, o diz representa a variável global, não a variável local, né? Você já sabe a diferença. Acredito que o Caio falou, né? Let meu carro, recebe carro. Aí eu crio a variável, ó, new carro. O que é que o new carro vai fazer? Vai criar um objeto, certo? Com as seguintes características: Ford Mustang 2001. Outro carro, new, para criar o construtor. Depois, qual tipo de carro? Tesla, modelo 3, 2022. Certo? Console log, eu posso imprimir o meu carro, ponto modelo. O que é que vai sair aqui? Ó? A saída vai ser Mustang, que é só o modelo do meu carro, não do outro carro. Show, pessoal? É só uma forma de guardar as informações dentro de objeto. Neste outro exemplo aí, a função carro é uma função construtora. Ele cria o objeto carro. Por isso que eu falei cria. Usamos a palavra this, que é o THIS, para se referir ao objeto atual que está sendo criado. Objeto local, né? Então, usamos o operador new, criamos instâncias desse objeto. Então, a gente tem duas palavras importantes aí, que é o new, para criar o objeto, e o this, para se referenciar ao objeto atual, que ele está em uso. Certo? Olha aí, igualzinho ao Java. Parecido, né? Arrays. Já sabemos o que é o array.
O array é uma estrutura de dados que permite armazenar uma coleção de elementos em uma única variável. Estes elementos podem ser de qualquer tipo, incluindo números, strings, objetos e até mesmo outros arrays. É muito comum utilizarmos arrays para armazenar grande quantidade de valores. Vamos abordar os conceitos e operações básicas com os arrays em JavaScript. Declaração de array, bem simples, né? Fruta, maçã, banana, laranja, é um array, que é diferente de objeto. O objeto é, pessoa, recebe nome, 2 pontos, João. Então, aí, é parecido, mas não é a mesma coisa. Olha aí, maçã, banana, laranja. Não tem 2 pontos, não tem um nome no começo, certo? Isso aí é um array. O outro lá é um objeto. São parecidos. Declaração de arrays usando com a estrutura array. A gente também pode utilizar o operador new para criar o array. Então, a gente tem let números, recebe new array, que é a palavra reservada, para criar o array. Qual o array? 1, 2, 3, 4, 5. São coleções, porque todo array é uma coleção. Então, a gente tem uma coleção de números. Acessando elementos de um array. Observem o seguinte array. Let frutas, maçã, banana e laranja. Quando a gente quer acessar elementos de um array, a gente vai na posição dele. A primeira posição do array é o 0, né? Sempre a gente vai começar do 0. A segunda posição é o 1. A quinta posição é o 4. Sempre vai ser o número de elemento menos 1, porque ele começa do 0. Então, quando a gente digita o seguinte código, console log fruta 0, qual vai ser a saída? Maçã, que é o primeiro elemento do array. Se eu colocasse frutas 2, seria o quê? Laranja, porque é o terceiro elemento do array. Tá claro, né, pessoal? Isso aí, acredito que vocês já lembrem lá do nosso amado Python. Certo? Let frutas maçã, banana e laranja. Agora eu quero que frutas 1 receba uva. O que é que vai acontecer? Eu vou alterar o meu array. Agora o meu array frutas vai ser maçã, uva e laranja. Como na posição 1 eu tinha banana, então uva vai ser sobrescrito, vai ser substituído. Aliás, banana vai ser substituído por uva. Tá claro, né, gente? Isso aí vocês já trabalharam bastante. Temos uma propriedade muito importante que usamos em todo lugar quando a gente está manipulando array, que é o length, L-E-N-G-T-H, do inglês tamanho, né? Tamanho de quê? Do array. Então, quando a gente dá frutas.length, a gente pergunta para o dono, quem está manipulando o array, quantos elementos tem. Então, console log frutas.length, eu digo, a saída é 3, porque eu tenho 3 elementos no array. Muito importante. A gente saber quantos elementos a gente tem dentro do array é muito importante. Push. Nós já conhecemos também o push. O que é que o push faz? O push, ele adiciona um ou mais elementos no final do array. Nesse caso aí, eu estou adicionando só um elemento. Se eu quisesse adicionar outro, bastaria colocar uma vírgula e o segundo elemento. Então, push melancia, já vai ficar 4 elementos. Pop faz o contrário. Ele remove o último elemento do array. Frutas pop remove o último elemento do array. Observe que sempre tem uma chavezinha, viu? A parêntese. O parêntese representa que o pop é uma função. Função pop. Shift. Fruta shift.
remove o primeiro elemento do array. Do mesmo jeito que o pop remove o último, o shift, que seria a esquerda, né, da esquerda, remove o primeiro elemento do array. Certo? Um shift, o que é que um shift faz? Ele é o contrário de shift. Se o shift ele remove o primeiro elemento do array, o unshift ele adiciona um ou mais elementos no início do array. Ele afasta todos os elementos que estão no começo e no primeiro elemento ele encaixa novos elementos. Então, frutas.unshift, abacaxi. Então, ele vai botar o primeiro elemento 0, abacaxi. Certo, pessoal? Não quero usar o push. Eu quero colocar no primeiro elemento. Então, boto unshift. Unshift, abacaxi. Fácil, né? É só decorar, é só lembrar. O que é que a gente pode fazer para interar os elementos dentro do array? Em outras palavras, percorrer ele ou imprimir todos os elementos. A gente pode utilizar o for ou for each. São dois elementos utilizados para fazer interação dentro de array. Certo? São dois laços, né, de interação. No for, é do mesmo jeitinho que a gente faz para qualquer elemento. A gente declara uma variável, let i, começando de 0, e enquanto i for menor que frutas.length, que é o tamanho lá do vetor, faz total sentido, e mais. Console log frutas i. Qual o primeiro valor de i nessa interação? 0. Qual o primeiro valor dentro do array? 0 também. Então, frutas i, fruta 0, vai imprimir o primeiro elemento dentro do array. Aí é sempre o seguinte, né? I recebendo 1, I recebendo 2, I recebendo 3, até o tamanho do array. Se for 100, ele vai imprimir os 100 elementos do array. Isso aí você precisa ainda declarar uma variável, né? Mas existe uma função especial para fazer esse tipo de interação. Isso aí a gente faz muito quando a gente está manipulando os dados dentro de uma aplicação, certo? Por exemplo, quando a gente faz uma consulta do banco de dados, eles podem vir esses dados dentro de um array, dentro de uma estrutura. Então, a gente precisa interar sempre. Então, por exemplo, existe uma função especial para fazer essa interação, para pegar esses valores. É o for each. Como funciona? Frutas, ponto. Frutas é o array dos elementos. Ponto for each, que é procure dentro. Function frutas. Aí vai fazer a mesma coisa. Vai imprimir todos os elementos de frutas. Fruta, né? Frutas. Vai chamar de fruta e vai imprimir cada elemento lá, ó. Fruta, 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 fruta. É 100, vai imprimir 100. É 200, vai imprimir 200. Vai depender do tamanho do array. Um e o outro faz a mesma coisa. Certo? Dúvidas até agora? Sem dúvidas, né? DOM, né, pessoal? Revisão também, a gente já viu isso aí. Document Object Model é uma representação programática de um documento web que permite que scripts, geralmente JavaScript, interagem e manipulem o conteúdo, estrutura e estilo da página. É essencial uma interface que permite aos desenvolvedores acessar e modificar o conteúdo de uma página web como se estivesse interagindo com um objeto. A estrutura hierárquica do DOM é frequentemente referida a uma árvore, né? Devido à sua natureza hierárquica. Como cada elemento da página, seja ele uma tag, um atributo, ou até mesmo um texto contido em uma tag, é representado como um nó ou um nodo de uma node, né? Seria um node.
um nó nesta árvore. Vocês lembram lá? Já falei como é na página web, né? A página web, a gente tem filhos e pais. Então, a representação desses elementos na árvore estrutural da DOM vira uma árvore. Cada nó desse vira uma árvore. E cada nó final seria uma folha. O documento é o nó raiz da árvore, representa todo o documento. Elementos são as teses que definem a estrutura da página, como div, a, tabela, etc. Cada elemento pode ter 0 ou mais elementos filhos, criando uma estrutura dentro da DOM. Atributos são propriedades que dão características adicionais aos elementos, como href, um link, uma cor, um tipo de texto, um alinhamento, um espaçamento, qualquer informação. Texto representa o conteúdo de um elemento. Por exemplo, um elemento P, o lá mundo, é um nó do texto. Então, ele é um conteúdo do texto, conteúdo da tag P. Comentários. Comentários definidos como menor, exclamação, menos, menos, né? Também representa nós das árvores, mas eles não fazem parte do documento final de exibição, né? São só comentários. Esses comentários servem para que o programador se oriente dentro da página, saiba o que cada função realiza. Dentro dessa estrutura hierárquica, cada nó tem relações específicas com os outros nós. Parente, pode ser pai, e o nó diretamente acima do nó hierárquico. Ele pode ser filho, o nó diretamente abaixo do nó. Por exemplo, eu dei o exemplo de o H1, ele pode estar dentro do exemplo do body. Então, o pai é o body e o filho vai ser o H1. E também há outra relação, que é o subline, que é o irmão. Nós que compartilham o mesmo pai. A gente também tem essa relação. Então, a gente pode ter pai, pode ter filho e pode ter irmãos, quando a gente tem o mesmo pai. Beleza, pessoal? A gente já comentou sobre isso aí. Por exemplo, considere o seguinte HTML. O nó HTML é o pai dos nós header e de body, como a gente já tinha visto, né? Porque eles estão imediatamente dentro de HTML. O nó título, ele é filho de header e irmão de nenhum nó, porque ele não tem mais nenhum nó aí. Ele podia ter outros irmãos? Poderia, porque a gente também considera aí, dentro do título, o ícone do header, né? Irmão de título. Dentro do header, a gente pode colocar títulos, pode colocar ícones, a gente pode colocar tags de folha de estilos, a gente pode colocar outras tags não estruturais dentro aí do header, né? Então, seria irmãos. E o nó P, que está lá embaixo, é filho de body. E ele também não tem irmãos, certo? Então, a gente tem essas relações aí. Com essas relações, a gente consegue percorrer, visualizar informações de cada um. A visualização da estrutura hierárquica da DOM, como a árvore, facilita o entendimento de como os elementos estão relacionados entre si. Ajuda também os desenvolvedores a interagir de maneira mais eficiente com o conteúdo da página, usando a linguagem de programação do JavaScript. Como a gente viu, a gente consegue pegar o elemento pelo ID, pegar o elemento pela classe do nome, a gente consegue pegar o elemento pela tag, a gente consegue selecionar, fazer um seletor pela query, pode selecionar tudo
tudo através lá das elementos HTML. Eles são a base, né? A gente pode utilizar isso aí para fazer a seleção. Para modificar, a gente pode alterar o texto com inner text ou text content. A gente pode alterar o HTML com inner HTML e alterar atributos, get atributo e o set atributo. Todos esses aí a gente já utilizou. Talvez o text content a gente não utilizou, mas é muito parecido com o inner text, certo? Trabalhando com estilos, acessando estilos e propriedades style, alteração de classe, classe list add e classe list remove, classe list toggle, que é substituir. A gente consegue alterar os estilos utilizando esse classe list, certo? Eventos. A gente pode adicionar eventos também. A gente pode adicionar ouvintes de eventos. Add Event Listening, eventos como clique de mouse, mouse over, mouse out, clique de teclado para cima, para baixo, o enter. Então, a gente tem várias interações que a gente pode fazer dentro da nossa página web. Pode também ser Object Event, né? São eventos que são startados por funcionalidades propriamente dita dentro de JavaScript. E a gente pode fazer programação e prevenção de eventos, como pelo tempo, pode ser um erro que aconteceu e você vai fazer determinada função e etc. Você vai fazer a manipulação de eventos conforme a necessidade. E é isso. Pessoal, então isso aqui foi mais uma revisão, né, de todas as funcionalidades que a gente tem trabalhado no JavaScript. A gente vai trabalhar com mais algumas. Certo, pessoal? A gente vai trabalhar com mais algumas funcionalidades, mas a partir da nossa próxima aula a gente vai trabalhar com a parte também do servidor, certo? Então, a gente vai começar a trabalhar com o Node.js. Pessoal, hoje a gente foi um pouco conturbado, meio bagunçado, mas eu pergunto para vocês têm alguma dúvida? A gente viu mais algumas informações, algumas coisas foram revisão e outras não. Mas tudo certo por aí? Tá. Aí é bom que, assim, na quarta-feira a gente vai ter a presencial, né? A gente já consegue colocar uma práticazinha a mais, né? Eu acho que assim, Wagner. Na quarta-feira é bom a gente aproveitar bastante a prática. O professor fazer com a gente. Pessoal, bota o computador aí, vamos fazer aqui junto aqui. Tiver... É essencial, né? Tá sempre essas dúvidas assim presencialmente, né? Porque por aqui a gente sempre vai ter dúvida, né? Mas é muito melhor você praticando e mostrando, ó, porque isso assim vai estar dessa maneira, entendeu? Beleza. Mostrando mesmo. Mas vou pedir para vocês já dando uma revisada aí na aula de hoje, na aula passada, que vai ser a prática das 2 aulas, certo? Vai ser Show, normal. A beleza. gente começa 1 hora, vai até 5 horas, beleza? Tá certo. Depois vou parar aqui a gravação. E até mais, pessoal. Valeu, pessoal.